Estamos começando o nosso terceiro podcast Magras com 2S e eu queria trazer uma informação, iniciar esse podcast trazendo uma informação muito importante do Ministério da Saúde. As últimas pesquisas divulgou que 50% dos brasileiros já estão em sobrepeso e 20% já estão no grau de obesidade. E trouxe um convidado especial, que é o Dr. Guilherme Baruch, ortopedista, e o Luiz aqui comigo para a gente poder falar um pouquinho sobre como a obesidade e o sobrepeso pode afetar várias coisas na nossa vida. Não só a parte emocional, mas também quesitos de saúde, como hipertensão, diabetes, e algo que às vezes a gente demora para pensar, que é a parte ortopédica, né, Baruch? Com certeza. Vou chamar ele, vou tirar o doutor para deixar um pouco mais informal aqui. Então, Baruch, eu vejo que às vezes quando as pessoas começam a acumular peso, é mais comum elas se preocuparem com colesterol, com a diabetes, com a hipertensão e não de fato, de imediato, correlacionar isso com às vezes uma tendinite, uma bursite, enfim, alguma patologia. Uma dor no joelho, Exato. Jogadores de futebol aí de plantão. Muito não. Isso aí é uma realidade que a gente recebe muito nos atendimentos de consultório. É uma vivência que o paciente se preocupa mais com aquilo que, na maioria das vezes, é o que vai matar, né? Que o pessoal fica preocupado, que é o infarto, o AVC, o derrame, e às vezes esquece das causas ortopédicas, que seriam umas causas mais secundárias, deixadas de lado, né? Mas isso aí tem muita relevância em questão de prevenção de lesões, que a gente sabe que a obesidade já traz, e isso aí deve ter sido instituído um tratamento mais precoce possível para que você tenha uma longevidade saudável e você possa viver com qualidade, que eu acho que é isso que todo mundo espera, envelhecer com saúde. Sim. Baruch, que legal, né? Você disse que as pessoas se preocupam mais com aquela doença fatal, né? Exato. Igual você disse, ou com a parte estética, né? Ou seja, aquilo que se vê, né? Ou se está sentido de uma forma repentina, abrupta, né? E só que é interessante você falar da importância das pessoas cuidarem também da parte ortopédica, porque é algo silencioso, né? Exatamente, Luiz. Isso aí você tocou um ponto importante. A maioria das vezes que as lesões já começaram, o problema já está presente naquela pessoa, já está com dor, limitação, normalmente isso aí, a maioria das vezes, dá para fazer alguma prevenção. E quando a pessoa já vai nos procurar no consultório, normalmente essa lesão já está no estágio mais avançado e algumas vezes até em lesões irreparáveis, né? Então, assim, isso que o paciente, como já tem esse conceito de saúde para outros problemas, pressão alta, diabetes, colesterol, a gente tem que voltar isso aí também para a nossa saúde musculoesquelética, saúde articular, porque é isso aí que vai nos deixar independente, para você fazer nos hábitos do nosso cotidiano, né? Por exemplo, para você ir ao banheiro, tomar um banho, pentear um cabelo, a gente esquece isso. Liberdade. Mas às vezes você vai envelhecendo, isso aí vai sendo limitações que vai atrapalhar e vai te deixar com a autoestima mais baixa, né, e limitado cada vez mais. Isso aí vai afundando a pessoa. Restringe a liberdade. Restringe, que é exatamente. E é uma bolinha de neve, assim, né? Exato. Porque vamos supor, você descobriu uma diabetes ou uma hipertensão, a recomendação é uma atividade física, uma vida saudável, uma alimentação saudável. Aí a pessoa já tem uma limitação que já não vai conseguir fazer aquela atividade física e às vezes deixou isso passar, né? Mas e prejudica. Nesse ponto, você tocou um ponto importante. É o que eu comento com meus pacientes no dia a dia. Eu falo assim, isso aqui que eu estou te orientando não vai ser bom apenas para a saúde articular. Isso aí vai te ajudar também a diminuir o número de medicações que você usa para diabetes, para pressão, para colesterol. Então, essas recomendações nossas servem para todos os outros problemas, sem dúvida. E esse ponto que às vezes o paciente vai num cardiologista, no endócrino, fala, você precisa fazer uma caminhada todo dia. E às vezes o paciente acima do peso vai fazer uma caminhada e começa a apresentar as dores articulares, que daí às vezes o cardiologista não tem essa obrigação às vezes de saber como orientar um exercício. Ele quer que faça um exercício, mas qual exercício fazer, até que ponto você pode esgotar, que pode forçar essa articulação, esse músculo,
para você não ter risco de aumentar ou prejudicar essas lesões. Ô, Né? Baruch, você falou uma coisa legal, assim, quando vai num outro especialista, né, orienta lá uma atividade física, uma vida saudável para melhorar esse quesito de saúde em geral, assim, hipertensão, diabetes, colesterol e tal. E aí você disse sobre o sobrepeso. Qual é o sobrepeso? A gente sabe lá que o IMC acima de 25 já é sobrepeso, depois 28, 29 obesidade. Qual é o IMC que hoje se torna prejudicial falando em articulação, para a parte ortopédica? Certo. É um sobrepeso leve, é um sobrepeso médio, A ou gente, só obesidade? a gente já sabe que cada organismo é diferente do outro, né? E cada um tem uma predisposição para ter lesões ou algumas alterações na anatomia que pode acelerar o processo. Então, não existe um número exato para isso. A gente sabe que o IMC ele é universalmente conhecido e a gente utiliza isso como parâmetro de obesidade. Mas também a gente tem que levar ao quesito o que você sente que é obesidade para você, o que você está confortável com aquele peso, que você te deixa bem, saudável. Então, assim, a gente não pode só basear apenas em números. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, se a gente for pegar um fisiculturista, às vezes ele tem enorme, tem um IMC alto e ele não quer dizer que tá não é obeso. gordo, entendeu? Não é obeso. E outra coisa, né? A gente tem que levar em consideração a porcentagem de massa magra e massa gorda, às vezes, em alguns casos, fazer uma bioimpedância nesses pacientes, porque essa proporção, às vezes, é mais fiel do que o próprio peso em número verdade. mesmo do que o paciente. Às vezes, o paciente chega para mim e fala assim, não, eu preciso perder 10 quilos. Eu falo, não, calma lá, vamos perder aí 2, 3% do seu peso, porque um dado legal... Às vezes é legal, mais massa do que a gordura, né? Exatamente. E vice-versa também, né? Com Chega certeza. gente achando que tá super dentro do peso, chega lá para você 0 de massa muscular. Pois é. E quando a gente também tem essa... acredito que também a fraqueza, né, da musculatura, pouca massa magra, também vai causar várias patologias, né? Isso é um dos principais fatores de lesões na minha especialidade, né? A falta de massa mais muscular. a falta do que, de fato, o sobrepeso. Porque se sim. você tem uma musculatura boa, por mais que aquele período você está de férias, viajou, ganhou um peso extra, se o músculo está bom, ele vai conseguir compensar aquele discreto excesso, né? Não exagero também. Tá? Então, por isso que a gente sempre foca, porque isso aí sempre ocorre um deslize, um final de ano, família, viagens, enfim. E para vocês terem ideia, um dado muito interessante que eu gosto de comentar no meu consultório, cada peso, 1 quilo de peso que você perde, equivale a uma retirada de pressão de 4 quilos de peso no joelho. Olha então, só. assim, você não precisa chegar de Vou cara até e emagrecer isso. 20, 30 quilos. Eu falo, paciente, emagrece 2, 3, que você já vai sentir uma diferença significativa nas suas dores. Isso serve para todas aquelas articulações que sustentam peso, coluna, quadril, joelho. Que a falta de conhecimento, Exato, né, causa na nossa vida. Por isso que fala. E coisa sabe, tão ele simples, falando né? isso, sabe o que eu lembrei, Luiz? A gente tem um costume do nosso cliente, lá na clínica a gente chama de cliente, né? Mas paciente, enfim. Quando ele elimina peso, a gente coloca na mão dele a quantidade de peso que ele eliminou para ele poder sentir no corpo, porque às vezes, perdi só, sei lá, 5 quilos ou 10 quilos, às vezes Muito acha bom. pouco. Quando a gente coloca no braço e fala, eu quero que você fique aí 5 minutos segurando esses 5 quilos, tipo, a pessoa já fica lá cansada, Ou né? o tamanho da peça, né? Você dá assim e fala, tudo isso que eu perdi, né? Então, e assim, aí isso é legal, né? Porque linka com o que ele está falando da questão da sobrecarga articular, né? Então, tipo assim, imagina essa bag, é um pacote de gel que a gente coloca assim, essa bag de 5 quilos a mais no seu joelho ou na sua coluna todo dia, toda hora, né? A pessoa não tem noção da magnitude da situação, né? E do que ela está se livrando, né? Com Porque certeza. se a gente até faz, quando a gente faz a pessoa sentir o peso que ela carregava, né, com ela, a gente faz uma pergunta assim, imagina você carregando, você tivesse continuado com esse peso e carregando por, vamos lá, mais 20 anos.
mais tantos meses, tantos dias, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. Isso aí a pessoa esquece que nosso organismo vai absorvendo tudo que a gente faz, consome durante a nossa vida inteira. Então, às vezes, tem pessoas que falam assim, não, eu emagreci, mas não melhorou tanto. Isso aí também é uma coisa que eu falo assim, mas você viveu a vida inteira acima do peso. É lógico que o que já danificou algumas coisas não tem retorno, né? Eu dou até como exemplo, às vezes, o ato de você fumar. Um tabagista fumou por 20 anos e parou. Não vai recuperar o pulmão mais, né? Ele tomou uma atitude excelente, sabe? Porque isso aí poderia dar uma precocidade de uma lesão mais séria. Só que o que eu fez durante esses 20 anos de cigarro para o pulmão dele, ficou, isso aí né, ficou. É uma cicatriz que vai levar para o resto da vida. Então, assim, o peso serve da mesma maneira. Você viveu 50 anos com um peso sempre acima da média e lá você começou a apresentar aquelas dores e quer tratar, nunca é tarde para tratar. Isso aí tem que deixar aqui bem claro, porque eu acho que sempre a gente tem que estar pronto para começar um tratamento, né? E buscar ajuda também, né? Então, aí que entra vocês com essa equipe maravilhosa para trabalhar nesse ponto aí de auxiliar essas pessoas. Sem dúvida, vocês estão no caminho certo. Olha só. Baruch, às vezes as pessoas nos procuram querendo um milagre, né? Te procuram também querendo milagre? Com certeza, todo dia. Eu tô com dor no joelho, quer um remedinho para passar, Uma coisa né? que, assim, você estala os dedos, resolve, né? E Isso você aí é vê impressionante. como hoje, no mundo que a gente vive, as profissões elas estão se correlacionando, Interligando, né? interligando. Independente se for a área da saúde, igual no nosso caso, mas a gente depende também de outras profissões, que tudo vai se relacionando para a qualidade de vida, E né? isso aí a gente tem até um termo hoje que a gente utiliza, que é o tratamento multidisciplinar, né? Eu acho que, assim, uma pandemia que a gente tem hoje, que é a obesidade, sem dúvida, é uma pandemia. Cara, muito bom você a gente falar não isso. pode tratar apenas em um único especialista. Eu acho que isso aí exige inúmeras profissões que estão interligadas, que vão auxiliar o paciente ou o cliente que seja a chegar chegar no lugar onde ele deseja, né? Como nutricionista, educadores físicos, médicos, né? Toda a clínica da Magras, com a equipe que vocês possuem lá, que são diversos especialistas lá dentro, para resolver esse problema. Então, acho que, assim, a união faz a força e a gente, quando consegue agregar esses multitratamentos, né, multiprofissionais, com certeza o resultado vem mais facilmente e o paciente fica mais contente. A longevidade está associada a isso, né? Sem Com dúvida. certeza. E eu acho que todo mundo quer, ainda mais nesse período de pandemia, eu acho que o que todo mundo busca é longevidade mesmo, né? E de uma com forma... saúde, sem com dor. bem-estar. E uma coisa que o Baruch falou que eu acho bem legal, que é algo que eu, na verdade, escutei isso uma vez de um pastor no culto, né, agora nessa época de pandemia, falando, né, do coronavírus, do Covid, e que está todo mundo desesperado, e a gente fechou os olhos para uma pandemia que existe há muito tempo, que é o sobrepeso. Sim, né? isso E mesmo. até busquei aqui um dado da Organização Mundial da Saúde, que até 2025 a previsão é 2,3 bilhões de adultos no sobrepeso, sendo 700 milhões com obesidade. Então, acredito muita que gente, essa pandemia existe, que a gente fechou um pouco os olhos, e acredito que talvez com a própria pandemia que a gente viveu recentemente, às vezes esse número de fato até aumentou. Pela ansiedade, pelo estresse, pela insegurança, por essa questão da privação, né, da liberdade, né, que a gente teve, né? Então, acredito que, de fato, isso daí vai interferir na vida de muita gente, talvez não só agora, que é o que a gente até estava conversando fora daqui do podcast, que é sobre a obesidade infantil, Sim, né? Exatamente. Isso aí é assim, você tocou no assunto, juntando esse coronavírus, e o sobrepeso, porque eu acho que é uma coisa que a minha área em si, para você ter ideia, a gente não conseguiu parar em nenhum momento da pandemia, né? Por mais que tinha aqueles períodos que eles fecharam temporariamente consultórios, mas só que assim foi uma coisa que eu vi na prática, que pacientes que estavam vindo bem, de evolução legal,
controlando com a dieta, acompanhamento com o nutricionista, fazendo a prática regular de exercício, normalmente teve que parar tudo abruptamente nessa pandemia. Nossa, daí veio assim, pacientes voltando com dor, inchaços nas pernas, nos joelhos, enfim. Isso aí a gente viu que teve uma recaída, né? Por causa disso, a ansiedade, o medo de sair de casa, de contrair o corona, enfim. Então, isso aí veio uma coisa que a gente sentiu na prática, essa diferença. Todo aí, mundo sentiu, né? Exato. Baruch, apareceu muito jogador de futebol lá, que acabou parando com as atividades, parou, e por conta disso... Quando retomou, né? Às vezes foi jogar algum final de semana. Por conta, uma vez que eles não estavam fortalecendo o músculo, né? E acabaram também engordando. Sim. Apareceu bastante jogador de futebol lá. Sempre aparece, Poxa, né? doutor. Os peladeiros no final de semana. Eu era o melhor, aquelas historinhas, né? Você não sabe se é de verdade, né? É igual o Luiz, que vai jogar futebol. Toda vez que ele vai jogar futebol, arruma um Fica problema um mês ortopédico. quebrado. Tem que ir lá, aí eu tenho que te procurar. Aí eu tenho que te procurar, É o peladeiro de final de semana, realmente. É a fisioterapia. Posso contar? Vai, conta. Posso? Porque domingo ele quase te ligou de manhã, né? Foi jogar futevôlei, aí acordou com o ombro assim, né? Falou, meu Deus, desloquei o ombro, vou ter que ir no médico. Vou ter que... E o preparo dele físico antes de ir pro futevôlei? Tem que ir lá malhar, tem que criar massa, né? Músculo, né? Eu gosto de dar exemplo, eu tenho uma peça no consultório, que a gente fala a unidade funcional da articulação, né? Porque assim, normalmente o osso, ele dói, mas normalmente essa dor de osso que o pessoal fala não é o mais comum. O mais comum é a dor articular, a articulação que causa mais dor, né? O músculo, a articulação. Então, assim, a unidade funcional de uma articulação, seja ela ombro, joelho, pé, né? Ela vai ter as estruturas, o osso, a cartilagem, né? Os ligamentos, tendões e músculos, para vocês terem ideia. São várias estruturas. E todas essas, elas encontram-se em constante equilíbrio. Então, se você tem o mais comum, o único que a gente consegue fortalecer, né, sem fazer nenhum procedimento mais invasivo, seria a massa muscular, porque os outros eles não fortalecem. Então, quando a gente tem um músculo hipotrófico ou com pouco massa muscular, você vai acabar sobrecarregando as outras estruturas, né? Então, ali existe uma balança que está em constante equilíbrio. Quando você ganha peso e não tem o músculo para compensar aquilo, você sobrecarrega os tendões, as bursas, as cartilagens, e aí vai vindo essas lesões que aparecem aí pela sobrecarga. Os ites da vida. As ites, as famosas ites, né? Bursites, tendinites e assim por diante, né? O que é o mais comum relacionado ao sobrepeso? Qual que é a patologia mais, digamos, eu sei que é até difícil falar, né? Mas qual que é o mais comum acontecer? O que é mais, não dá nem para dizer assim comum, mas as inflamações, né, periféricas, né? É porque está muito relacionado, na maioria, com também os hábitos de vida e do trabalho, né? As atividades laborais, normalmente, às vezes influenciam nisso aí também, né? Um doméstica que mexe, manuseia muita mão, carrega peso, isso aí também influencia. O peso fora o peso corporal, né? Mas as tendinites e bursites, a maioria das vezes, elas têm um tratamento mais que vai ser resolutivo, né? O que preocupa nós como profissionais realmente são as lesões da cartilagem, né? Porque a gente sabe que a cartilagem é um tecido que não regenera. Então, assim, é uma lesão iniciada ali, normalmente o nosso objetivo ali é tentar dar um stop, estagnar aquela lesão para impedir que ela evolua, né? Avance de graduação até que incapacite o paciente em algum momento. Então, assim, nosso objetivo é sempre pensando na prevenção. Igual vocês têm esse trabalho também, e eu acho que, assim, nosso objetivo é o mesmo nesse ponto, né? Ô, Baruch, até falando das atividades laborais, e assim, hoje a gente vive um mundo que praticamente todo mundo faz alguma repetição durante o seu trabalho, né? Então, até difícil a gente, claro, que tem a parte de ergonomia, né, para ajudar em postura e tudo mais. Mas a questão do sobrepeso, isso pode, de fato, piorar
a consequência das pessoas que têm a atividade laboral ali, de repetição, Sim. tipo um professor. Nem sei se hoje em dia um professor usa quadro, né? Mas na minha época, né? Na minha época Quadro que não sei negro. se hoje é tablet, o que é, né? Hoje em dia Mas mudou muito, hein? igual na nossa época, que era no quadro, né? Sim. E aí a gente compara um professor que está dentro do peso, que Que tá, se cuida, se que movimenta, que faz uma fazendo atividade exercício. física, que fortalece a que musculatura. faz uma certeza. rotina até Isso influencia, porque assim, os movimentos... check-up. Exatamente. Uma avaliação antes de iniciar um exercício é importante. Mas só que o seu corpo acaba se acostumando àquele movimento que você faz no cotidiano, né? Então, assim, às vezes demora para apresentar alguma lesão. Mas só que isso aí a gente sabe ver na prática que ocorre e com muita frequência, né? Então, trabalhos manuais, igual você citou como professores, às vezes tem que manter o braço muito tempo elevado, então começa a forçar o ombro, porque o peso do braço vai ser mais pesado e não tem aquele músculo para sustentar aquele peso. Toda a camada de oposição pós ali na compressão, faz a né? compressão dos tendões, dos nervos, túnel do carpo, que é muito frequente nesses pacientes. Ó, a pessoa que trabalha com mouse, teclados também, hoje em dia, Hoje em dia trabalhar tá todo mundo, com então... home office, né, virou rotina, né, a maioria das profissões. Então, se não cuidar, tá todo mundo, ó, E o que é, assim, lascado ali. umas orientações que a gente passa, e eu acredito, assim, que tem muita importância, são os exercícios, né, laborais, né, que são feitos durante o expediente de trabalho. Um alongamento, né? Normalmente, se pegar, assim, essas grandes empresas hoje, quase todas eles dão ali 15, 20 minutinhos, tem um profissional, um educador físico, vai lá e faz uma atividade, né, um alongamento, uma postura, corrige essa postura na cadeira que você senta, que você usa, a altura do computador, da tela, ficar nivelada, né? E hoje também está tão fácil o acesso à tecnologia, né, que as Sim. pessoas também podem se autocuidar nesse sentido e não ficar só esperando o cuidado do outro, né? Isso Igual, tem por que- exemplo, esse é o problema. Igual os home office, né? Tipo, a pessoa também se preocupar ali, porque será que esse home office foi feito numa mesa ou muitas vezes na cama, no Muito sofá, bom, né? Tá deitada, tá numa posição desajeitada, não tem um ambiente adequado para exercer ficar muitas horas naquela posição, entendeu? Mas só que uma coisa que está muito comum, você citou um assunto muito corriqueiro nosso, que é a questão das redes sociais e celulares, tablets, enfim, né? Para vocês terem uma ideia, hoje tem até a dor pescoço-texto, que a gente fala, que é uma dor no pescoço por causa do uso Do celular. e acentuado de celular. Para vocês terem uma ideia, a cabeça nossa tem um peso mais ou menos de 5 quilos, 4,5, 5 quilos. Quando a gente inclina em torno assim, de 20, 30 graus para frente para ver um celular, por exemplo, em vez de levar o celular na nossa frente, a gente abaixa a cabeça, o pescoço, essa cabeça aumenta para 20 quilos, fica forçando nossa coluna cervical ali durante todo aquele posicionamento, ou num tablet. As crianças hoje já começam a ficar no tablet ali desde cedo. Então, assim, esse peso aí, a longo prazo, ele vai danificando a coluna, vai estirando a musculatura, causando inflamações, processos degenerativos. Luiz Isso está é muito escutando isso daí, interessante. já está até pensando, tenho certeza, na Marie, já falando. Vai tirar o tablet dela. Vai tirar o tadinha. tablet da Eu vou menina. arrumar confusão. Aí vou arrumar Não, confusão. só em olhei. casa. Precisa ser ali. extremista, né, Luiz? Vamos devagarzinho, vai desmamando ela. Mas é uma coisa assim, que é o cotidiano, e às vezes essa geração que está vindo depois da nossa, sem dúvida vai ser uma geração que vai ser dependente de celular, tablet. Então, assim, não é que precisa ser extremista, cortar, mas tem que orientar, tem que estimular o exercício. Procurar um profissional de igual saúde, você um citou, Determinar tempo também, né? Exatamente, check-up, os ver. pais já orientaram, vai usar 1 hora por dia, 2 horas, enfim, o cara não sabe. Daí a gente entra naquele outro assunto até que você comentou mais cedo, que o que eu vejo, eu atendo criança também, né? Então a gente vê que o perfil da criança hoje é aquele perfil mais sedentário. Os pais não cobram de praticar um exercício físico, tá? E já fica o tempo todo no celular, no computador, nos games da vida, né? Isso aí a gente sabe que é prejudicial, não é só para a vista,
para a parte ortopédica, vai ganhando peso, porque aquela pessoa prefere muito mais ficar sentada numa poltrona, Não gasta energia, um né? refrigerante, um salgadinho ali. Salgadinho, doce, um biscoito. Então, daí é a geração Uma que está no celular, no tablet, no notebook, né? Você Isso a gente falando tem que atende crianças, fora as lesões por traumas e tudo mais, o que hoje é mais comum de acontecer com essas crianças na parte ortopédica, assim? Ó, o que a gente vê bastante, ou é sempre o extremo, né? Ou aquela criança sedentária, de vez que está acima do peso, né? Sobrepeso, obesidade infantil, que é um problema gravíssimo também. A gente tem que estar, às vezes, porque a culpa nem sempre é da criança. Aliás, na maioria das vezes... A culpa sempre é do pai, né? São dos pais, né? O pai que está ali. A criança, na verdade, desconhece tudo, né? Os pais que apresentam o mundo, O pai né? tenta Com acertar, certeza. mas tem momentos que... Então, às vezes a gente tem essa obrigação de puxar a orelha dos pais, né? Falar, ó, tem que estimular essa criança a fazer Ele exercício. quer acertar, mas por desconhecimento, né, do que é certo. Acha que antigamente Tá também tudo tinha aquela certo. história, o bonito, o natural, o saudável é ser gordinho, né? Então, assim... Eu acho que envolve tantas coisas hoje em dia, né? Porque até a questão da segurança, né? Tipo, a gente Medo, brincava né? na rua, né? Sim. Hoje em dia vai brincar onde? A gente cresceu ainda no interior, né? Que Ainda mais, que era mais tranquilo. Imagina agora na mas capital. na E, tipo, capital. você sendo pai, a gente tendo filho. Hoje a gente pensa, jogava né? bola 10 na vezes rua. antes, né? Então, Arrancava o tampão do dedo na rua. Jogava um álcool ali e tava resolvido. E acho assim que daqui pra frente cada vez pior, assim, né? Porque agora tem a questão da segurança, a gente ainda pegou essa transição, né, da nossa fase de adolescência, a gente já foi vendo o mundo ficar um pouco mais violento, assim, os pais nos prendendo mais. Agora entra essa fase que a gente vive da tecnologia, que é tudo mais fácil. A Marie, 2 anos e 6 meses, você entra no YouTube, sabe baixar vídeo, sabe fazer download. Olha Cara, só, é é, fera. muito ligeiro. Então, né? assim... Ela ensina meus sem, pais. sem ninguém ensinar. Então, essas crianças estão muito ligadas na tecnologia, né? Então, eu vejo que, de fato, a gente precisa não só ensinar, mas a gente viver nessa qualidade de vida, de exercício, de sair, de exercitar. Uma Movimentar, coisa né? que eu acho, isso aí é uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Como a gente é espelho dos nossos filhos, eu acho que assim, a gente tem que demonstrar para ele o que a gente faz. Então, assim, se você for uma pessoa sedentária, que não pratica exercício, que come de qualquer jeito, Que não se besteirado, fora cuida. de hora, a criança vai crescer igual. Então, assim, esse exemplo está dentro de casa. Então, acho que isso aí vai dos pais também. Às vezes, você não precisa nem puxar a orelha, dar bronca, nem nada, mas a criança vai se espelhar em você. Então, se você vê que vocês estão praticando exercício, estão praticando uma alimentação saudável, a criança buscar um ambiente, tem horário para comer besteira, tem horário para comer saudável, o dia a dia assim, no final de semana a gente sai um pouquinho da rotina, mas tem que ser só no final de semana. Tem algumas regrinhas assim que a criança vai seguindo vocês, né? Então, assim, não adianta aquele pai sedentário falar para a criança fazer exercício. Ele vai falar, pai, mas por que você não faz? Vai jogar bola. E às vezes E força, as crianças hoje né? estão Às mais vezes questionadoras, força a né? criança. Sim, sem Vai dúvida. jogar bola muito Não, mais. e você, pai? E aí acontece o contrário, né? A pessoa passa a não gostar da atividade física, né? Tipo, Exato. começa a pegar um traumazinho Uma ali, birra porque ali, meu pai trava me e não obriga, quer. e aí é uma pessoa que Tem uma não pressão, pratica, né? né? E falando na questão de criança, a gente sabe assim que a obesidade, né? A gente tem a formação óssea. Até que idade que vai formação óssea? Normalmente a mulher é um pouco mais precoce, né? Para de crescer normalmente 2 a 3 anos após a primeira menstruação, e o homem vai um pouco mais, tem um pico, estirão de crescimento um pouquinho mais tardio, mas por volta de 17, 18 anos aí, né? Isso Ou vai seja, dar. é bastante tempo ali de vida, né? De Tipo, vida, é lógico. adolescente, praticamente quase adulto ele já, né? 18 anos. E é muito tempo numa formação óssea do que, de fato, obesidade e sobrepeso pode prejudicar, né? O que é mais comum? Coluna, joelho? Sim, o que a gente vê mais no dia a dia é a coluna e são os membros inferiores, de maneira geral. Porque, assim, né, nessa idade, como está em fase de constante desenvolvimento, a gente tem o osso da criança
ele é mais rico em colágeno, né? E isso aí faz com que o osso seja mais elástico, maleável. Então, se você tem um peso acima do normal, uma protuberância, uma obesidade ali no abdômen, aquela obesidade central, você muda o centro de gravidade do seu corpo, joga mais para frente, a tendência é você começar a forçar a coluna, fazer uma hiperlordose, fazer aqueles joelhos mais tortos, né? Aquelas perninhas tortas, o genovalgo, enfim, isso aí são, às vezes, consequências que vão acentuar durante o crescimento e na vida adulta vai se tornar um problema a mais para essa pessoa. Uma dificuldade para praticar um exercício, um bullying que ele vai sofrer na escola. Às vezes até postural, né? Olha a gravidade dos reflexos, né? Não é só ósseo, né? Emocional também, né? Com certeza. Isso aí a gente percebe, né? Que a criança, quando a autoestima muito mais para baixo, quando está acima do peso, ou ter uma deformidade, precisa usar um colete no caso da coluna, às vezes tem que usar aqueles coletes feios, tal, que sofre um preconceito, né? Então a autoestima vai abaixar, aquele normalmente vai ter um transtorno psíquico, precisa de um acompanhamento psicólogo, psiquiatra, né? Então assim, tudo pode ser evitável, né? Então assim, por que não evitar, né? Esperar acontecer para ir atrás? E a importância dos pais buscarem ajuda para tomarem o conhecimento correto para o quanto antes mudar o seu estilo de vida, que vai ser determinante no dia a dia aí no futuro, tanto dos pais, né, quanto dos filhos, né? Para vocês terem uma ideia, 70, 80% da criança que é obeso até os 5 anos vai ser obeso na fase adulta. Então, assim, é um número muito significativo. E ali naqueles primeiros 5 anos de vida é onde vai determinar o gosto pela comida saudável, evitar muitos doces, porque assim, falar aqui entre nós, o doce é uma coisa boa, viciante. Então, se você não estimular seu filho a comer fruta, legumes nessa fase e começar desde cedo a doce, é óbvio que ele vai trocar uma coisa viciante daquela, o açúcar, né, por um legume, por exemplo. Então, assim, nessa fase que a criança está aprendendo, está desenvolvendo o sensitivo dele de sabor, degustação. Então, isso é muito importante nessa fase, a gente ter um pouco mais de atenção, né? O cuidado precoce, então, é fundamental, sem dúvida. E até tocando nesse ponto de açúcar, que é muito importante, né? O açúcar também, além dos malefícios em questão de gordura, ele também pode causar, digamos assim, na formação do colágeno, da cartilagem, de tendões, né? Ele prejudica, a glicação, né? Ele prejudica, assim, o açúcar, assim como a obesidade, é uma doença sistêmica, né? A diabetes hoje, que é muito conhecida, né? Hoje a diabetes precoce, que aparece nessas crianças, né? Então, é um problema sistêmico. A gente tenta puxar sempre a sardinha para o nosso lado, né? Mas só que a gente tem que ver o paciente de maneira global, né? Então, assim, pensar como um todo, que ali por dentro, ali tem excesso de gordura no coração, no fígado, nos joelhos, na coluna e assim por diante. Então, assim, a gente tem que tratar globalmente o paciente, não ficar vendo somente para a queixa dele, né? Então, o paciente é tratado dessa maneira. Esse seria o mais ideal, né? O paciente chegar a sentir integralidade, sentir assim, recebido e sair com orientações. Isso aí, muitas vezes eu recebo paciente no consultório que às vezes não sabe que existe um endocrinologista, que existe uma nutricionista, alguém que poderia dar uma atenção para ele naquele foco. Então, às vezes, cabe a nós, como profissionais, estar orientando esses pacientes, né? Procura um tal especialista, procura um cardiologista, procura um endócrino, procura uma nutricionista, né? Um cirurgião bariátrico, no caso, se for o caso, né? Para avaliar a necessidade de tratamentos mais agressivos, os endocrinologistas que passam essas medicações que a gente está conversando ali, que ajudam a estimular a perda de peso, né? Então, tudo isso aí existe em tratamentos, né? Ou no acompanhamento. Vou fazer uma pergunta aqui, ó. Baruch, e quando você fala, qual é a reação do seu paciente quando você pergunta para ele? Pergunta não, quando você orienta ele, você precisa emagrecer.
Cara, Pergunta que não quer calar, né? Ó, Qual a reação deles? primeiramente, como a minha especialidade é cirurgia de joelho, eu foco bastante no exercício. Então, assim, eu questiono todos os meus pacientes se praticam ou não atividade física. Isso já é um basal meu, que eu pergunto. Tá? E quando não pratica, eu sempre estou estimulando a praticar, ali tentar melhorar para praticar. E já falo isso aí, de antemão. Lógico que a gente não começa assim já, ó, com tapa na cara, né? Então a gente vai ter que ter um jeito certo, porque também senão você espana, assusta a pessoa, né? Então assim, mas sempre no final do atendimento, ó, sugiro que perca um pouco de peso, explico essas circunstâncias que eu falei, cada peso que você perder aí é um lucro, não precisa, porque o paciente às vezes fala assim, tá com 100 quilos, eu precisaria estar com 80. Ele, doutor, preciso perder 20 quilos. Mas não, vamos com calma, perde 5. Depois a gente vê os outros 15 que a gente vai fazer. Então não adianta falar para uma pessoa que nunca gostou de exercício para ela perder 20 quilos do dia para a noite, entendeu? A gente tem que saber como abordar esse tipo de pessoa, né? E uma coisa que eu gosto de sugerir, que a gente tenha aqui vocês, a parte dessa que ajudam muito nesse ponto, e a parte dos educadores físicos, né? Aquele paciente que é completamente sedentário e está acima do peso, eu sempre sugiro, se você mantiver a sua dieta atual e acrescentar algo que vai gastar energia, você já vai estar perdendo peso. Já é um então, caminho. já é um caminho. Então, às vezes, assim, você passar já para ele uma dieta restritiva, mais o exercício, que são duas coisas que ele não gosta, cara, primeira semana o cara já vai pular fora. Então, introduz uma coisa de cada vez, ou introduz primeiro a dieta, conseguiu se adaptar à dieta, depois, vamos agora iniciar uma atividade física, assim, assim, assado. Então, tem que ser cautela e tem que ter paciência, né? Que às vezes tem isso aí que eu preciso, escutar, saber ouvir quais as necessidades do cliente naquele momento, né? Para se atingir uma grande meta, tem que ter pequenas metas, né? Com certeza. Várias Fatiar. pequenas metas você vai chegar onde Exatamente. você quer, né? É a forma que a gente trabalha, né? E o importante é chegar no resultado. A gente tem que chegar no resultado. E é um processo, né? E não tem como a gente garantir assim que é 1 mês, 2 meses, um ano. É um processo. Isso aí, cada corpo vai reagir de uma maneira, cada um vai saber a sua velocidade, que é bom para também não prejudicar em outros pontos. Cada um vai ter uma atitude diferente também, tudo né? que a gente perde e ganha muito rápido, né? Por exemplo, eu falo para os pacientes, esses pacientes que vão para a praia, final do ano, chega lá, faz uma dieta super violenta lá, dá um gás na musculação. Esse tipo de massa muscular é uma massa que depois, uma semana na praia, você perde tudo, entendeu? Aquilo que você ganha, o músculo que você ganha de maneira gradual, ele vai adquirindo uma memória. Então, é muito mais difícil dele perder essa musculatura se ficar um período maior de tempo sem praticar, entendeu? Baruch, e eu acredito que na parte ortopédica, por ser até mais inflamatório mesmo que um crônico, né? A maior parte do tratamento medicamentoso é com corticoide, né? Como que fica isso para o seu paciente? Tipo, tem que perder peso, aí de repente, tipo, não perco peso porque o corticoide tá me engordando, tá me inchando. Pois é, então, o corticoide é uma medicação muito boa quando bem utilizada, tá? É uma das alternativas no tratamento das lesões articulares crônicas, tendinites, as bursites, as artrites, né? Só que não é a única. Então, e a gente sabe que existe algumas contraindicações. O paciente diabético, não dá para a gente abusar, porque senão vai desequilibrar aquele açúcar do paciente diabético, que já não, às vezes não está controlado. Então, tem que ter muita cautela em usar. E assim, é uma briga eterna. Tem medicações, às vezes, que tem menos efeitos colaterais e precisa de receita para vender. O corticoide em si qualquer um toma, né? amplo. Qualquer um compra. Chega na farmácia, o farmacêutico vai fornecer para você comprimido, injetável, diversas formas de corticoide, porque realmente ele ajuda. O que eu oriento meus pacientes? Nunca fazer o uso de corticoide sem acompanhamento médico. Isso é o principal.
Às vezes ele não sabe nem se ele é diabético ou não. Pois é, existe isso, acontece, vai descobrir quando toma o corticoide, né? Tem uma reação. E o corticoide, ele é bom, usado por um curto período, né? E o desmame dele deve ser gradual. Você não pode tirar ele abruptamente. Vou até contar um caso aqui. Meu pai não era ortopédico, meu pai contraiu Covid, fez uso de medicação, bastante corticoide, e tem que fazer o desmame gradual. Exato. Mas você sabe como é pai, Pai né? de médica. Ainda mais pai de médica, né? Aham. Minha irmã orientava, pai, tem que cortar, né, no meio. Na hora que passou do inteiro para cortar, não vou mais Desistiu. tomar. Do contra. Né? Beleza, foi fazer exame de rotina, esteira lá. De repente, eu nem sei como é que fala, desfibrilou tudo lá, Aham. alterou tudo. Sim. Arritmia, teve uma arritmia cardíaca. Foi parar na UTI. Uhum. Então, aí foi pesquisar tudo, aí a medicação alterou a parte A pressão, da altera. tireoide também, Pode eu acho. descompensar Alterou a parte. também. Ele ficou. Muitas coisas É, aconteceram. Hipertireoidismo, hipo, É não que sei. o- Muitas coisas aconteceram, né? A Vamos médica desencadear. é minha irmã. Então, assim, eu sei que alterou a parte da tireoide, isso daí fez arritmia. Então, assim, talvez também, claro, não tinha como, né? Mas o uso do corticoide, talvez o mau uso do corticoide pela questão dele não desmamar, Exato. né? Não fazer o processo orientado Isso- pelo médico. Isso aí é uma coisa que assim, eu já tive pacientes médicos que fazem isso aí que você falou, né? Então, assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, mas tudo tem que ser feito de maneira a explicar o porquê para o paciente. Porque se você não explica o porquê, ele vai falar, não tem lógica, eu vou parar de hoje para amanhã, eu paro. Então, assim, eu gosto de explicar o porquê, igual quando no caso de cirurgia, caso de um tratamento mais invasivo, eu falo, ó, vou fazer isso por causa disso, disso, aquilo. Então, você tem que mostrar para ele o que você está tentando alcançar. Né? Então, quando você vai fazer o desmame gradual do corticoide, você tem que explicar para ele, ó, se você não fizer isso, vai dar isso, isso, aquilo, né? Descompensa a pressão, diabetes, porque o corticoide é um anti-inflamatório hormonal. Então, ele é um hormônio, a mesma coisa que os hormônios que a gente usa para desenvolver músculo, ou enfim, outros tipos de hormônio nosso que a gente tem, a mulher tem, o homem tem. Então, assim, se você dá um hormônio externo, exógeno, o organismo para de produzir o que seria o natural dele. E isso que dá os efeitos colaterais do corticoide, entendeu? Você está dando uma sobrecarga externa, o corpo fala, ó, você está vindo um hormônio assim, por que eu vou produzir mais? Então ele para e isso que dá os efeitos colaterais do corticoide. E por que ele aumenta? Não sei se aumenta, se incha, né? Porque eu sei que eu sempre escuto, essa semana eu não emagreci lá na clínica, eu não emagreci porque eu tô tomando corticoide. Então, assim, a gente sabe que de fato ele tem uma alteração no nosso corpo, mas que também a gente não pode pegar isso como uma muleta por não estar evoluindo, exato. né? Muitas vezes é a mesma questão da tireoide, né? Uma desculpa, né? Eu tenho a disfunção da Precisa de um tireoide. culpado, né? Sim. Então, assim, normalmente a principal causa de aumento de volume, de inchaço nesses pacientes é retenção de líquido, né? Por causa desse desequilíbrio hormonal, ocorre uma retenção dos líquidos, principalmente em membros inferiores e algumas vezes na face, né? Aquele Mais face de lua cheia que a gente fala, tá? Então, essa retenção aí, normalmente é mais fácil de você resolver. Só que... Faça uma drenagem. Né? também. Reverte. Só que o paciente é isso que vocês falaram, né? O Luiz citou bem. O paciente, às vezes, já está um pouco acima do peso e joga todo o culpado para cima do corticoide. E não é bem assim, né? O corticoide dá efeitos colaterais e não é em todo mundo. É entendeu? um motivo. Pode ser é um o- motivo. Nem é, né? Pode ser. Pode ser um motivo. Não é Pode, necessariamente isso, ele que pode ser. causou, né? Mas são Então, vários assim, fatores que contribuem ali. Não, então... O simples fato de existir esse entendimento comum, né, e informal, vamos dizer assim, que o corticoide engorda, É o tabu, né? É o tabu. É a Já faz a crença, pessoa até, às vezes, sem ela perceber, comer mais, fala, vou engordar mesmo, porque eu tô É a tomando mesma corticoide. Mas, questão por da exemplo, eu uso bastante hipertireoidismo. corticoide, assim, em crise, para coluna. É um remédio muito bom.
Só que daí, na hora que eu vou prescrever, o paciente fala, doutor, mas isso é corticoide, vai me engordar. Eu falo, não, calma lá, vamos devagar, né? Ó, Continue com uma rotina saudável, Não, né? o Faça a sua corticoide parte. em dose única, por exemplo, eu uso muito o corticoide injetável, né? Que é dose única. Eu falo ao paciente, ó, isso aqui você vai tomar hoje, grava esse nome aqui, se alguém for no outro médico passar, ele fala que não pode, só daqui uns 3, 4 meses para repetir. Entendeu? Então não é algo para consumir Não, diariamente, não. né? Então tem as suas indicações no reumatismo, né? Que às vezes tem que usar de maneira Pessoas crônicas, contínua, né? é uma inflamação mais crônica. Só que assim, nesses casos mais agudos, por exemplo, aquele paciente chega travado, com a coluna machucada, tal, você vai e faz uma dose mais alta, mas uma dose única, não fica repetindo ela com muita frequência, espaçada, né? É até legal você tocar ali na questão do reumatismo, que seria mais a parte reumática mesmo, que são pessoas que vão ter que conviver com o uso do corticoide, né? Com o uso de Isso. medicação. Então, se essas pessoas se apegarem a isso, acabou, né? Vai ser só ganhar peso daqui para frente. Exato. Então, na verdade, falando ali do reumatismo, até que não é a sua área, mas assim, toda essa parte também pede uma vida mais ativa, uma vida mais saudável, né? Porque com senão certeza. o sedentarismo, uma coisa puxa a outra. Não, mas assim, até você falou assim, não é da minha área, mas realmente o reumatismo está muito ligado com a ortopedia, Sim, que são muitos trabalham pacientes juntos, né? Hoje mesmo, inclusive, eu atendi um paciente que tem artrite reumatoide, já com uma idade assim, 58, mais ou menos 60 anos, e é magro. Então, assim, faz uso de corticoide, é ativo, pratica exercício, cuida da alimentação, mas é magro, magro, magro. Então, assim, não necessariamente o uso de corticoide, É um todo mito, mundo né? que usa vai ter esse sobrepeso, esse inchaço, esse acúmulo de líquido. Não, isso aí, assim, tem maneiras de reverter. Hoje mesmo, né, mesmo nos casos de inflamações crônicas no reumatismo, existem outras inúmeras modalidades de medicações mais modernas que já estão aí, sempre está saindo novos medicamentos para isso, e que substituem o corticoide quando dão efeitos colaterais, assim, né? Então, assim, por isso que não existe uma receita para você seguir, ó, o cara tem dor na coluna, vai tomar corticoide, o cara tem lúpus, vai tomar corticoide. Não necessariamente, a gente às vezes usa o corticoide, não dá certo, troca pelo outro, cada paciente vai reagir bem a um tipo de medicação. Então, isso é muito variável, né? Mas o pessoal é mito popular, né? Isso aí, Que virou, infelizmente... é o mito também da questão, igual eu falei antes, da tireoide, né? Então, é muito mais fácil a gente estar nessa muleta, encontrar um motivo do meu não sucesso, digamos assim, né? Isso. E isso é triste, porque às vezes a pessoa aceitar isso para a vida dela, de tipo, como a gente trabalha com emagrecimento na clínica, a gente encontra muito casos assim, não adianta mais eu continuar o tratamento porque eu tô tomando corticoide e não tem resultado. E se você parar? Se você já acha que o corticoide está te engordando, e se você parar de se cuidar, ainda. como que vai ficar daqui para frente, né? Aquela bola de neve que você falou, daí nunca vai parar. E essa é a maior dificuldade, a pessoa trabalhar a mente, o psicológico, para interromper esse ciclo vicioso, né? Então, assim, ela vai ter mudança de hábito, mudança da rotina, tá? Vai ter que frequentar ambientes que ela não estava acostumada a frequentar. Então, isso aí é tudo novo. E tudo que é novo é obscuro, você tem medo de começar e não dar certo, entendeu? Então, assim, mas é por isso que existe vocês são fundamentais nesse ponto, porque vocês estão ali para estimular esse paciente, a esse cliente, a entrar nesse ritmo, entendeu? De uma forma correta, né? Uma forma saudável. Saudável, né? Que vai dar o resultado. Então, assim, né? Não precisa a gente ficar aí sofrendo com esses tabus, com esses mitos, e nem procurando um culpado, porque às vezes a gente também encontra assim, eu ganhei peso porque eu era ativa, tive uma lesão, não pude mais fazer atividade física. Sim. Fato, vai acontecer, você mudou sua vida completamente. Mas às vezes a pessoa se apoia nisso, né? Ela poderia ter buscado alternativas para não... E vou falar uma coisa aqui para você, Ju. Eu acho assim, todo paciente da área ortopédica, todos os ortopedistas a nível nacional e que seja mundial, tá? Não existe cirurgia ortopédica
que te impeça de fazer exercício. Isso aí é uma coisa que você tem que sempre estar passando. Por mais que fique uma restrição, uma limitação, por exemplo, nos traumas, fraturas, mas só que quanto mais exercício ele fizer, melhor para aquela articulação. Tanto é que entra a parte da fisioterapia, a gente tem que iniciar um movimento precoce, aquela mobilidade na articulação. A articulação, quando não é utilizada, ela enrijece, ela atrofia, fica dura, não perde o movimento. Então, o objetivo da cirurgia, porque senão não tinha lógica você operar. Não tinha para quê, né? Não tinha para quê. É lógico, tem algumas raras exceções, paciente com muita idade, vai fazer prótese, mesmo assim a gente tenta estimular Ele vai um ter exercício que fazer alguma mais coisa, leve. às vezes uma hidroginástica, Um pilates. Né? O que eu gosto de frisar sempre é a questão do tipo de exercício. Tá? Então, assim, o paciente que está com o objetivo de emagrecer mais rápido, focar mais nos exercícios aeróbicos, né? Esses são o tipo de exercício que ajudam a queimar mais gordura. Tomar cuidado. Movimentar mais, né? Acelerar o coração, a frequência cardíaca mantendo um nível mais alto. Tem os exercícios de fortalecimento, de alongamento. O que tem que tomar cuidado o paciente muito sedentário, acima do peso, quando vai iniciar uma atividade física? Principalmente aqueles exercícios de impacto, tá bom? Então, o que seria o crossfit? Crossfit, a corrida. Por exemplo, a corrida é de graça, é só pegar na rua, pôr no sapato e ir. É simples assim. Mas só que você está sedentário, você está sem músculo, não está alongado e vai começar um exercício de impacto. O impacto numa corrida hoje pode variar de 6 a 7 vezes o seu peso corporal numa articulação. Tá? Um salto, por exemplo, no crossfit, um caixote, né? Você pula e desce aquele salto ali, às vezes aumenta em 20 vezes seu peso corporal numa única articulação. Então, assim, é uma carga, se você está 2, 3 quilos mais pesado que o normal, isso aí já aumenta significativamente a pressão naquela articulação. Então, assim, sempre a gente recomenda procurar um profissional para avaliar, para prevenir essas lesões. Às vezes é um e orientação. Né? Parece clichê, né? Falar isso, né? Procura um profissional especializado. Mas não é clichê. É algo sério, para e os pacientes você não às vezes ter dor de sabem, cabeça. né? Daí eles chegam no consultório e falam assim, doutor, eu precisava vir, eu já sabia o que eu tinha que fazer, mas eu precisava ouvir de alguém especialista. Mas eu vou até me colocar agora como paciente ou cliente, enfim. Eu faço o personal, né? Eu tenho o meu personal e ele vai em casa e às vezes, nossa, só vai me alongar ali, meia hora me alongando, né? Mas no dia que eu amanheço com uma dor nas costas, eu já ligo na hora. Tipo, nossa, hoje eu só quero alongar. Então, às vezes, a gente quer pular etapas, né? E ele briga muito comigo. Não, Juliana, a gente precisa alongar, né? Você está começando. Muito bom. Tem muita... não tem flexibilidade, né? Eu sou totalmente encurtada. Então, assim, ele pega muito nisso comigo. Só que, como eu me sinto assim, muitas pessoas sentem. Então, às vezes, a pessoa decide, agora vai. Agora eu vou fazer atividade física. Só quer fazer o legal, né? Às vezes se matricula em uma academia sem acompanhamento, ou vai pra rua, e aí começa de qualquer jeito. E, de fato, a gente pula etapa. Ninguém quer alongar. Ninguém chato, tipo parado. Eu tô pagando 1 hora de exercício, eu vou ficar meia hora alongando. Exercício de velho, cara, fala, fica lá e tal. Então, mas isso é importante. Isso aí, Demais. graças a Deus, você tem um personal que pratica isso com maestria, porque precisa ter esse cuidado. Para o músculo crescer, ele precisa estar alongado. Para uma articulação fazer um movimento sem machucar, tem que estar bem móvel, né? Uma mobilidade articular. Existem exercícios específicos para isso, tá? Os alongamentos são fundamentais antes e depois de cada exercício. E às vezes o que acontece? O Luiz citou aqui os crossfiteiros da vida, né? Não tenho nada contra, eu sou super a favor de quem pratica, tá? Só que, assim, é aquela pessoa que quer praticar como primeira opção. Tá 10 anos sedentária e quer já iniciar o crossfit. Porque é mais rápido, né? Mais impacto, vai gastar mais energia. Tá na moda. Não, e ver o vizinho que viu lá do mesmo jeito dela e não deu nada. Eu falo, ótimo que sua vizinha tá bem. Cada Só um que, de um assim, jeito, né? Essa vizinha aí é 1/10 do que acontece. Cada 10 que vai pro crossfit sedentário, 9 voltam com lesões. Então, assim, é um índice muito significativo de lesão.
Não estou desmerecendo, eu acho que é um ótimo esporte, que queima caloria, ajuda a fortalecer bastante, tá? Mas só que cada um tem que ter um perfil e um segmento. Né? É que assim, eu não vejo que o problema é o esporte, o problema é quem Não. procura o esporte, por quê? E da maneira que Que procura. é maneira que radical, procura. entendeu? Geralmente quem começa num crossfit, assim, não as pessoas que realmente são adeptas, mas vamos lá, tá colocando com as pessoas que a gente trabalha. Decidiu emagrecer. Então, preciso fazer uma atividade física. Na cabeça da pessoa que precisa emagrecer de uma hora para outra, eu preciso fazer um treino muito rápido, intenso, que eu vou sair de lá suada e tal. Vai para o crossfit. E, enfim, às vezes pode optar por lugares sem acompanhamento, ou não, às vezes até opta por um lugar com acompanhamento. Sim. E começa mais devagar, mais leve, exato. não é pulando lá o, sei lá quantos centímetros, quase Hoje com tem metro, crossfit né? para criança, Pra criança. então assim, tem Então, que ser dá estimulado. para começar de leve, né? Sim, Então, sem dúvida. já fica aqui a atenção para de fato procurar um lugar com profissionais capacitados. Isso, educador físico, Isso. né, Que se preocupam na íntegra, os né? materiais, isso é muito importante, os equipamentos numa academia, por exemplo, tem que fazer manutenção constante. Não adianta você ir para uma academia que não tem essa manutenção, os aparelhos podem sim prejudicar, dar lesões nas articulações, nos músculos. Então, tudo isso tem que ser visível. Você chega lá numa academia, o preço eu vou aqui porque é mais barato. Mas é mais barato por quê? Entendeu? Às vezes não tem uma qualidade de material, de instrutores ali que você precisa naquele momento. E nem todo mundo, ninguém nasce sabendo. Então, você precisa de um tempo para o seu corpo acostumar, aprender a executar aquele exercício, aquele movimento, aquele aparelho, enfim. Então, você precisa de alguém te instruindo, alguém que seja capacitado para aquilo, né? Acho que é isso, né? Sensacional. Foi muito bom, esclareceu Muito legal. muitas dúvidas. Essa questão do corticoide, eu acho que daria um podcast aí de 1 hora só Só pra falando isso. do mito do corticoide. Gente, então a gente está encerrando aqui. Se você tem uma sugestão, dúvidas, perguntas, coisas que às vezes a gente não trouxe, né? Até que eu anotei várias coisas aqui que a gente não trouxe, que dá para a gente falar em outras horas de outras patologias. Então, deixa aí, acompanha nas nossas redes sociais, em todas as plataformas. Acompanha o podcast da Magras. E agradecer ao Dr. Baruch, obrigada pelas explicações. Foi muito legal estar por dentro aí e ver como essas áreas estão todas interligadas, né? É muito bom. Ju, Luiz aí, eu que fico feliz, contente aí demais com o convite. Né? Vocês são de casa, amigos aí, sabe que pode sempre contar comigo. Agradeço a oportunidade e quando precisar aí, estou à disposição. E não é clichê, né? Quando sentir necessidade, quando ver que precisa de ajuda, procure um especialista como o Baruch, aqui o Dr. Baruch demonstrou, alguém que se preocupa contigo e no todo, não só numa parte, porque é isso que vai fazer diferença na tua vida. Isso aí, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Valeu!